Olá, meus caros irmãos e irmãs, queridos devotos e devotas, paz e bem, que alegria poder chegar até você, ao seu lar, levando as nossas reflexões do Evangelho no dia a dia. É muito importante que possamos nos dar conta que nós estamos fazendo um caminho do seguimento. Estamos caminhando junto com o Mestre. A gente está escutando os seus ensinamentos e a gente busca acolher esses ensinamentos e colocá-los em prática. Esse é o sentido de nós, no nosso caminho, nesse nosso itinerário, a gente ir se transformando, ir se reconhecendo como discípulos, seguidores de Jesus Cristo, membros, participantes de uma comunidade de fé. Para que bem possamos vivenciar tudo isso na nossa vida, nas suas famílias, hoje, quinta-feira, dia 11 de julho, nós vamos rezar, vamos refletir com o Evangelho de Mateus, o capítulo 10, versículos de 7 até 15. Disse Jesus para os seus discípulos: Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até vossa partida. E ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Se alguém não vos receber nem escutar vossa palavra, saí daquela casa ou daquela cidade e sacudi a poeira dos vossos pés. Em verdade vos digo, as cidades de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menor dureza do que aquela cidade no dia do juízo. Vejam, meus caros irmãos e irmãs, eu falava na introdução do caminho. E é nesse caminho que Jesus dá aos 12 apóstolos orientações bem definidas. Isso, como para nós hoje nesse caminho, essas orientações são para nós. Anunciar que o reino de Deus ele está próximo, curar os enfermos, ressuscitar os mortos, purificar os leprosos e expulsar os demônios. Veja que a gente poderia dizer que é uma novidade bem-vinda e, por que não dizer, revolucionária, que é capaz de desinstalar as estruturas sociais injustas e opressoras. O reino dos céus, ele deve abarcar a todos, mas, veja, dá preferência aos doentes e marginalizados, para aqueles que precisam, necessitam muito. E o estilo de vida dos missionários, ele tem que ser despojado, sem ostentação ou então cobiça, não levar nada, dar a nossa gratuidade. E a mensagem, eu quero chamar atenção para isso, a mensagem é de esperança e de paz. Aliás, o conteúdo da pregação dos discípulos está muito bem expresso nas afirmações relativas à paz. Quando vocês entram numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Os judeus, eles costumavam se saudar, desejando-se mutuamente a paz. Mas aqui há algo mais. É atribuída à paz a mesma eficácia que tem a palavra de Deus. Onde se deseja paz, acontece paz. E essa paz equivale ao reino de Deus, a Cristo, que é a nossa paz. Então, anunciar a paz é anunciar a Cristo e tudo o que Ele significa para a nossa vida. E quem acolhe essa paz, acolhe o reino de Deus e todas as promessas de bênção. Veja que coisa importante,
a paz. Quem não acolhe a paz, ele se exclui de tudo, está fora. Por isso, Jesus diz que tem sentido sacudir o pó dos pés, que é gesto de quem, ao entrar em Israel, ele deixava para trás a terra dos infiéis. Ou seja, sacudir os pés para quem não está aberto para acolher a mensagem de paz. Os destinatários da missão apostólica não podem descuidar o dever sagrado da hospitalidade. Também está expresso no Evangelho. E precisam também abrir o coração para a visita de Deus. Então, se rejeitarem os mensageiros da paz, terão que dar explicações a Deus no dia do julgamento. Na sexta-feira, dia 12 de julho, vamos rezar, vamos meditar nesse nosso caminho com Jesus, nesse nosso caminho com a palavra de Deus, com o evangelista Mateus, capítulo 10, versículos de 16 até 23. Disse Jesus para os seus discípulos: Eis que eu vos envio como ovelhas em meio de lobos. Sede, portanto, prudentes, como as serpentes, simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados de como falar ou do que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho, os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Veja um texto belíssimo, a continuidade desse nosso caminho com Jesus. Aquelas orientações que Jesus passa para os seus discípulos e passa para nós. Quer dizer, nós somos diariamente, pelo nosso batismo, nesse nosso caminho com Jesus, a gente é enviado no meio deste mundo, e que nem sempre este mundo nos acolherá. Portanto, nesse nosso caminho a gente sempre tem que usar da prudência e da simplicidade, diz o Evangelho logo no seu início. Portanto, esse nosso texto da sexta-feira, ele reflete como que a profecia de Jesus sobre a sorte dos seus discípulos, mas também aqui já está retratada a experiência posterior da igreja, as primeiras comunidades que descobriu todo o sentido das palavras do seu Senhor e Mestre, e também para nós hoje, em século 21. Quando o evangelista Mateus ele escreve o Evangelho, é muito importante nós termos em conta isso. Já muitos discípulos tinham sido presos, haviam sido levados aos tribunais, muitos foram executados por causa do nome de Jesus. O judaísmo oficial, lá pelos anos 70, ele declarou excomungados lá da sinagoga todos aqueles que confessassem que Jesus é o Messias. E surgiu, ou então se acentuou a divisão e também o ódio nas famílias. Porque dentro das famílias, alguns haviam se convertido, seguidores de Jesus. Então, uns eram a favor de Jesus e outros eram contra. Então, tinha toda essa situação. Quando o evangelista ele escreve o seu evangelho. Percebamos que Jesus ele não promete para os seus discípulos, assim também como para nós, nesse nosso caminho com ele, ele não promete facilidades.
Pelo contrário, apresenta para os discípulos, apresenta para nós um quadro até espantoso de tantas provações, de perseguições, mas também de traições. O mundo vai resistir à graça da mensagem evangélica, porque essa mensagem ela exige conversão profunda. Mas o Senhor, Ele promete estar com os discípulos e promete estar conosco hoje para dar coragem, para inspirar as palavras adequadas. Diz o Evangelho, quando vos entregarem, não vos preocupeis com aquilo que deveis falar, nem com o que vocês devem dizer, porque nessa altura vos será inspirado aquilo que vocês têm que dizer. Coisa belíssima, né? Nos prometendo o Espírito. Não é vocês que vão falar, não é você, não é eu, mas é o Espírito de Deus que vai falar por cada um de nós. E não é assim que acontece mesmo? Quantas experiências a gente tem certamente em nossas vidas. Também nós, nas pequenas e grandes dificuldades da nossa vida, do nosso ministério também, a gente precisa confiar no Espírito Santo, o Espírito de Jesus, que é presença viva em cada um de nós, comportando-nos de fato como instrumentos dóceis, aos quais Ele dá pensamentos, dá palavras, dá ações. E a nossa vida de cristãos, de missionários do reino, ela não é fácil, mas o Senhor é como que um orvalho de Espírito Santo, sugerindo para nós o modo como a gente vai enfrentar, como a gente vai se relacionar com o mundo em que nós estamos presentes. Então, vai nos ajudar muito a ser simples na busca de Deus e de tudo que é verdade de amor. Vai nos ajudar a ser prudentes no discernimento dos caminhos que não nos afastem dessa verdade. Então o Senhor, Ele sempre vai cuidar dos missionários do reino em todas as circunstâncias. A eles, a nós compete perseverar sempre. E no sábado, caros irmãos e irmãs, no dia 13 de julho, nesse nosso caminho com Jesus, da escuta, da vivência da sua palavra, nós vamos rezar, vamos meditar com o Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos de 24 até 33. Disse Jesus aos seus discípulos: o discípulo, ele não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo basta ser como o seu mestre, e para o servo ser como o seu senhor. Se ao dono da casa eles chamaram de Belzebu, quanto mais aos seus familiares. Não tenhais medo deles, pois não há nada de encoberto que não seja revelado, e não há nada de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem dois pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai, que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai, que está nos céus. Creio, caros irmãos e irmãs, que aqui nós temos a palavra-chave desse nosso caminho, desse grande ensinamento que Jesus dá, essas orientações que Jesus dá aos seus discípulos e para cada um de nós. O não ter medo. Percebamos que eu venho falando, já falei na meditação da quinta, falei na meditação da sexta, agora repito na meditação do sábado, que as exigências da missão, elas são difíceis, são extremas, que pode incluir nessa missão perseguição e morte, como lemos no Evangelho do sábado.
Portanto, Jesus ele introduz no seu discurso uma expressão importante diante da complexidade da missão. O não tenhais medo, não ter medo. Essa expressão, claro que a gente pesquisa, a gente recebe isso, na Sagrada Escritura, ela está 366 vezes, ela ocorre na Bíblia. Ora, é um bom direcionamento. A palavra de Deus, ela nos leva a não ter medo. O texto, esse que ouvimos para o Evangelho do Sábado, na sua estrutura ela é muito interessante, porque ele está numa forma de estrutura sobre a repetição do convite a não ter medo. São 3 vezes nesse trecho do Evangelho do Sábado, seguido das razões pelas quais a confiança ela deve sempre vencer. E a primeira razão ainda que o bem esteja, de certa maneira, neste momento, velado, e a astúcia e a violência do mal pareçam esconder o bem, vai acontecer uma reviravolta completa e a gente vai ver o triunfo de Cristo, a vitória de todos aqueles que escolhem fazer o bem. O bem vence. Essa é a razão pela qual todos nós, os discípulos de Jesus, somos encorajados a uma audácia do anúncio. O que nós recebemos é pequeno, como uma luzinha nas trevas, como um sussurro ao ouvido, mas deve ser dado à plena luz do dia, deve ser gritado sobre os telhados. Inicialmente, o Evangelho, no início do cristianismo, ele era algo de oculto e misterioso, que era preciso manter em segredo, dado a conhecer a poucos e com todas as precauções devidas, para que não desencadeasse perseguições. Mas chegou o tempo agora de o dar a conhecer ao mundo todo. O pior que pode acontecer aos missionários do reino é a morte corporal, por causa das perseguições. Mas seria muito pior a morte da alma, diz o Evangelho, a perda da vida. Alma aqui significa vida. Ora, só Deus pode tirar a vida. Mas não faz isso para aqueles que o amam, para aqueles que o buscam. Jesus conclui a sua argumentação com 2 imagens muito bonitas, muito ternas. A imagem dos pássaros, que valendo pouco são amados pelo Pai, e a dos cabelos da cabeça, contados por Ele. Ou seja, não há, pois, que temer. O que é para nós importante? Ir proclamar que o reino de Deus, ele está próximo, que o reino de Deus já está acontecendo. Com essa meditação, caros irmãos e irmãs, com esse grande convite a não termos medo, a irmos, eu concluo então esse itinerário de reflexões dessa 14ª semana do Tempo Comum. Nos encontraremos novamente na segunda-feira, neste mesmo horário. Desejo a cada um de vocês toda a paz, todo o bem, com a intercessão de Santo Antônio.